Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 15. Gênesis, no capítulo 15, a partir do verso 1. Gênesis 15, verso 1. Encontrou aí? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão. A quem que veio a palavra do Senhor? Então você vê que aqui o nome dele ainda não era Abraão. Então esse foi antes do Senhor mudar o seu nome, amém? Numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverá de dar se eu continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Damasceno não é o nome de Eliezer, viu gente? Damasceno é porque é de onde ele vinha. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E a isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua descendência. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Abrão pergunta: Senhor, como eu saberei que eu hei de possuí-la? E respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os, ou seja, cortou-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte da outra, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. E ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. E então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O queneu, quenezeu, cadmoneu, Eteu, Ferezeu, Refaíns, Amorreu, Cananeu, Gingazeu e o Jebuseu. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Então feche seus olhos e peça isso para o Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa casa, tão dependentes que nós somos do Senhor, Pai. Nós estamos como crianças desejando aprender algo do seu Pai. E eu quero te pedir que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, use a minha vida. Senhor, eu declaro a minha dependência total, absoluta e restrita do teu Espírito Santo. E eu te peço, fala conosco. Senhor, que haja uma palavra rema, trazida aos corações, desde o menor até o maior. Desde o que tem pouco conhecimento até aquele que tem bastante conhecimento. Que a tua palavra seja revelada no nosso espírito nessa noite, como só o Senhor pode fazer. Que a tua voz possa ecoar onde a minha não chega. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa é uma história muito interessante. Nós falamos que nosso Deus, Ele é um Deus de alianças. E isso é um fato. Nós vemos que se você, os alunos do Carisma aí, né, já fizeram aliança de sangue. Então, você já estudou essas alianças, mas se você não fez o Carisma, faça o Carisma, porque isso vai mudar muita coisa na sua visão. Mas nós entendemos que o Senhor, Ele é um Deus de alianças, e Ele vai construindo alianças no decorrer da história. E falar que o nosso Deus é um Deus de aliança, para nós pode ser algo muito superficial, porque muitas vezes, queridos, nós achamos que relacionamentos são superficiais. Então, se um relacionamento não está bom, se uma coisa não deu certo, a gente sai fora, né? Mas
quando a Bíblia fala de aliança, a Bíblia está falando de algo que é muito mais profundo, que é algo muito sério. E desde os dias de Adão até hoje, Deus procura pessoas com quem Ele possa fazer alianças. Então, nós tivemos ali, nós temos a aliança da criação, nós tivemos a aliança com Adão, depois nós tivemos a aliança com Abraão, e nós vamos ter várias alianças, aliança com Moisés, aliança davídica, até chegarmos na aliança com Jesus. Mas nesse caso aqui, que nós citamos essa noite, né, esse dia que Abraão viveu, Abraão ele chega diante de Deus e ele tem uma promessa do Senhor, ele obedece um comando do Senhor, dizendo, olha, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vem para o lugar que eu te mostrarei. E Abraão obedece aquilo, e então os anos vão se passando e de repente existe uma frustração oculta no coração de Abraão. Qual era essa frustração? Ele não tinha filhos. O que Deus daria para ele? Ele já tinha uma condição financeira muito boa, mas quem seria o herdeiro de tudo que ele tinha? Seria o seu servo, esse Eliezer. Ele seria o herdeiro de tudo. E então quando Deus ele vem e ele tem um encontro com Abraão, Abraão abre o seu coração para Deus e ele diz, Deus diz, olha, eu sou o teu escudo. Ou seja, Deus está falando, eu estou com você. E ele fala, o teu galardão será muito grande. E Abraão olha para o seu futuro e ele fala assim, poxa, mas para quem que eu vou deixar tudo isso? Qual vai ser o meu futuro? E então Deus vem dizer para ele, olha, eu vou te dar a posse dessa terra toda. E ele fala assim, mas eu não tenho filhos. Vai ser um servo da minha casa. E então Deus, ele olha para ele, ele sabe que ele já é de idade, ele sabe que sua esposa é estéril, ou seja, não existe possibilidade, mas então Deus vem e Deus celebra com Abraão uma aliança. E como que é essa aliança? Essa aliança, ela acontece através das palavras de Deus. Deus faz promessas a Abraão, mas ela também acontece através de um sacrifício. Você sabe que a palavra aliança, na Bíblia, ela é tão profunda, que a palavra aliança vem de berit, que significa cortar. Então, antigamente, quando os povos iam fazer uma aliança, eles cortavam uma parte do corpo. Então, eu cortaria uma parte do meu braço, de repente, né, faria um corte, e aí a outra pessoa faria um corte, então coloca-se as duas partes juntas. O objetivo disso é misturar o sangue, é fazer com que a partir daquele momento, eu e aquela pessoa que nós estamos fazendo uma aliança, nós sejamos um só. E a partir do momento que você é um só com quem você faz aliança, tudo que aquela pessoa tem é seu. E tudo que você tem é daquela pessoa. Presta atenção nisso. A partir do momento que você faz uma aliança com alguém, tudo que você tem é daquela pessoa. Vocês se tornam um. Falar isso nos lembra muito de casamentos, não é assim? Você já viu uma cerimônia de casamento? A gente celebrou várias já esse ano, e temos mais algumas aí, graças a Deus, pela frente. E uma das coisas que nós temos no ato da cerimônia do casamento são votos. Sabe por quê, gente? Porque se nós não tivermos um compromisso maior do que os nossos sentimentos, nenhum relacionamento vai ter futuro. Quantos são casados aqui? Olha, glória a Deus, que bênção. Quantos são solteiros aqui? Levanta a mão. Ó, então dá uma olhada aí, para quem mais levantou a mão, solteiro, sabe? Assim, dá uma alongada no pescoço, assim, entendeu? O Tiago falou, então vamos levantar de novo, né? A mão. Quando você vai celebrar um casamento, você fala assim, até que a morte nos separe. Então é um voto que você faz ali. E quantas vezes no casamento você olha para esse abençoado ou para essa abençoada e você fala, onde é que eu fui amarrar o meu burro? Deus, onde eu estava com a cabeça? Por quê, gente? Porque nós vamos passar por muitas fases na nossa vida. Mas fique tranquilo, vai ter dia que você vai olhar para ele, você vai olhar para ela e fala, Deus, obrigado. Eu não vivo sem ele, eu não vivo sem ela. Você não é bipolar não, tá tudo certo, viu? Tá tudo certo. Mas acontece que o que é que faz com que a gente permaneça? Aliança.
Quando nós temos um voto, nós utilizamos das nossas palavras e nós fazemos um compromisso. Querido, se não houver aliança, não existe profundidade no relacionamento. Agora, Deus, quando Ele vai se relacionar com o homem, então Ele escolhe fazer aliança. Ele escolhe fazer um berite, Ele escolhe fazer um corte. E esse corte, no caso, aqui com Abraão, ele corta esses animais. E o sangue desses animais é derramado. Agora, uma coisa muito interessante que nós vemos no exemplo das alianças que Deus faz com os homens, é que sempre havia derramamento de sangue. No caso dos hebreus, eles não podiam tomar o sangue, mas no caso de outros povos, eles tomavam o sangue e eles comiam aquela comida como um cerimonial. Nós vemos isso desde Adão, sempre houve animais mortos. E foi dessa forma que João Batista apresenta Jesus ao mundo. Em João 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até Jesus os animais eram mortos, mas quando Jesus vem, Ele é o próprio Cordeiro. Ele é aquele através de quem seria celebrada uma aliança de Deus com o homem. Porque todos os animais não seriam suficientes, queridos, para suprir, para que o nosso pecado fosse perdoado. E aí agora o Senhor, Ele vem buscando então fazer essa aliança com o homem. Se no caso de Abraão, a aliança era para que a sua descendência fosse, o Senhor fala para ele, olha para as estrelas, se você puder contar, assim vai ser a sua descendência. Deus não estava falando apenas de uma descendência física, mas Ele também estava falando de uma descendência espiritual, porque a palavra de Deus vem dizer para nós que todos os que são da fé são filhos de Abraão. Ou seja, se você crê em Jesus, você está alcançado por essa bênção de Abraão. Agora, olha que coisa interessante. Nós não falamos que tudo aquilo que, quando você faz uma aliança, isso nos remete ao casamento. Porque dentro das alianças que nós conhecemos, aqui é mais fácil de nós entendermos, é a do casamento. Agora, se a aliança mais conhecida é a do casamento, o que nós podemos aprender com a aliança que Deus faz conosco e a aliança do casamento? A primeira coisa é a unidade. Nós nos tornamos um com quem nós fazemos aliança. Você tem que se tornar um com essa pessoa. E eu não estou falando apenas de uma junção carnal. Não, eu estou falando de uma junção de alma. Tem gente que casa, mas não quer casar as finanças não, sabia disso? Aqui não acontece, mas lá em Belo Horizonte tem um pessoal assim. Tem gente que fala assim, o que é seu é meu, mas o que é meu é meu. Você conhece alguém assim? Achei que era só lá em Minas Gerais, gente. Tem gente que não divide, não. Tem gente que não divide nem a comida, dá briga. Né? Mas uma das coisas que tem que haver em uma aliança é a unidade. Você se torna um com essa pessoa. Não é só morar na mesma casa, não é só dormir na mesma cama, não é só ter uma junção carnal, se tornar um fisicamente, através de uma vida sexual. Não, é mais profundo do que isso. É você se tornar um mesmo. Se tornar participante de tudo que você tem. E Jesus, quando Ele vem para a terra, Ele ora em João capítulo 17, versículo 21 ao 23, vou pedir para projetar para nós, João 17, do 21 ao 23, quando Ele vai orar por nós, sabe o que Ele pede para o Senhor? Que eles sejam um, como nós somos. Você sabia que o casamento, na verdade, ele aponta para o nosso relacionamento com Deus? O Senhor, Ele quer que nós sejamos um com Ele. E é isso que uma das primeiras coisas da unidade. Então não existe aliança sem unidade. Assim como não existe casamento sem unidade. Do mesmo jeito, se nós buscarmos ter uma vida com o Senhor sem unidade, nós não vamos ter uma aliança com Ele. Nós não vamos ter uma aliança com Ele. É João 17, tá? Versículo 21. Então, nós precisamos entender que nós precisamos nos tornar um com o Senhor. Andar em unidade é estar conectado, não apenas juntos, mas conectados. Você sabe qual é a diferença de você andar junto e você andar conectado? Eu gosto muito de usar o exemplo de fios. Você pode pegar vários fios e os fios estão lá na gaveta, eles estão juntos. Mas só que eles não funcionam, porque eles não estão conectados no lugar que eles deveriam estar. Nós só tem uma expressão aí, né? Ó, estamos juntos. Tem gente que estamos juntos, mas depois, meu filho, tá junto nada, né?
Mas nós temos que estar juntos e conectados. E nós temos que estar unidos ao Senhor, conectados a Ele. Como é que nós nos conectamos ao Senhor? É quando nós estamos ligados a Ele, a fim de que todos sejam um. E como Tu, ó Pai, estás em mim e eu em Ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Querido, o desejo de Deus é que eu e você sejamos um com Ele. Não existe aliança, e eu preciso dizer algo para você: Deus não tem outro nível de relacionamento que não seja aliança. Deus não tem outro grau de parentesco que não seja de filho. Se eu e você não nos tornamos filhos de Deus, Deus não tem netos. Talvez você é filho aqui de um cristão, apaixonado por Jesus, mas se você não tiver a sua experiência pessoal com o Senhor, você não tem uma aliança com Ele. Deus só conhece pessoas que têm aliança com Ele. Então nós precisamos estar conectados com o Senhor. Em João 15 nós vemos Jesus afirmando que Ele é a videira verdadeira. E se nós estivermos ligados a Ele, nós daremos frutos. A palavra de ordem em João 15 é permanecer. Meu irmão, se você e eu não estivermos ligados no Senhor, se nós não estivermos conectados no Senhor, se nós não estivermos aliançados no Senhor, nós não podemos dizer que somos um com Ele. Nós não podemos dizer que temos uma aliança com Ele. Nós precisamos entender isso, que nós vamos obedecer ao Senhor, obedecer os seus princípios. É dessa forma que nós vamos dizer que temos uma aliança com o Senhor. Não é apenas quando a gente vem na igreja uma vez por semana, não é apenas quando a gente coloca um versículo nas nossas redes sociais, ou quando a gente curte um vídeo falando de Jesus. Nós vamos celebrar a nossa aliança com o Senhor cada vez que uma situação vem para nos roubar, e a gente corre para o Senhor, a gente permanece nele. Você pode até dizer, aliás, você pode dizer o que você quiser sobre o seu relacionamento com Deus, mas se você não estiver aliançado, se não houver prática nas disciplinas espirituais, que é a oração, leitura da palavra, obediência à palavra, não existe relacionamento com Deus. Do mesmo jeito, você não pode dizer para uma pessoa que você está casado com ela, se você de fato não tiver uma vida com essa pessoa. Sabe que uma das coisas que anulam um casamento é quando as duas pessoas não se tornam um. Se é comprovado que não houve uma junção carnal, aquele casamento é anulado. Da mesma maneira, se você não tem uma aliança com o Senhor, a gente pode estar se enganando, querido. O único relacionamento que Deus tem com os seus é através de aliança. Então, se não houver unidade, se você não for um com o Senhor, e essa unidade vai demonstrar uma segunda coisa que acontece quando nós temos aliança com alguém, que é uma nova vida. Toda aliança gerou uma mudança em quem celebrou essa aliança. Nós vemos que Abrão era chamado de Abrão, mas depois dessa aliança ele passou a ser chamado de Abraão. O seu nome mudou. Quando você faz uma aliança, hoje você até tem a possibilidade de não colocar, mas de modo geral, quando você tem uma aliança com alguém, você recebe o nome dessa pessoa. Mas sabe, acima de receber um nome, nós recebemos uma nova vida. É por isso que quando você recebe Jesus, você precisa entender que um novo nascimento te alcançou. Sabe, nós não vamos mais viver de acordo com a nossa alma, nós não vamos mais viver de acordo com os nossos sentimentos. Por quê? Porque nós recebemos uma nova vida do Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17. Paulo diz algo que é muito conhecido de todos nós. Ele diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criatura, é uma nova pessoa. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós gostamos desse texto para falar, olha, as coisas velhas ficaram para trás. Mas a gente precisa entender que algo novo aconteceu. Nós gostamos de saber, quando nós lemos, olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Quando você está debaixo dessa aliança do Senhor, não tem mais condenação sobre mim e sobre você. Sabia disso? Mas também nós somos chamados a viver uma nova vida. E Paulo, ele diz para nós que nós precisamos ter uma mudança de comportamento. Colossenses capítulo 3, do versículo 5 em diante. Colossenses capítulo 3, do versículo 5 em diante. Olha que coisa interessante. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão,
paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Porque por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nessas mesmas coisas, vocês andavam em outro tempo, quando vivieis nela. Mas agora, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena no falar. Olha aqui, para quem gosta de falar palavrão, que acha que não tem nada a ver, está aqui. Não mintais uns aos outros, uma vez que vocês se despiram do velho homem com os seus feitos e vos revestiram do novo homem. Você está entendendo, querido? Paulo vem dizer assim para nós, olha, agora vocês têm uma nova vida. Então, se antes eu vivia dominado pela ira, pela mentira, se antes esses sentimentos me conduziam, agora eu preciso praticar os princípios da minha nova vida. Se antes eu me vestia de um jeito, agora eu sou uma nova pessoa. Do mesmo jeito como nós falamos em um casamento. Você sabe por que muito casamento não dá certo? Porque o marido ou a esposa muitas vezes quer viver como solteiro. Ele não entende que ele tem papéis no casamento. Cada nova fase da sua vida, querido, cada nova fase da sua vida vai exigir de você um novo papel. Quando você é jovem e solteiro, você tem alguns compromissos. Quando você começa a trabalhar, você tem outros compromissos. Quando você se casa, você tem outros compromissos. Quando você se torna pai, mãe, você tem outros compromissos. E nós precisamos entender isso, que eu não posso mais viver a minha nova fase do jeito que eu vivia antes. E existem muitas pessoas que elas querem se casar, mas elas querem ter vida de solteiro. Assim como não dá certo querer ser solteiro tendo uma vida de casado. Nós precisamos respeitar as fases da vida. E no Evangelho é a mesma coisa. A partir do momento que você recebe Jesus, você é chamado para viver uma nova vida. Então as coisas velhas ficaram para trás. Se antes eu mentia, agora eu não vou mentir mais. Se antes a minha linguagem era obscena, essa versão da King James diz exatamente isso. Eu falava o que todo mundo fala, agora a minha linguagem não é mais a mesma. Se antes eu me irava com facilidade, agora eu posso me submeter ao Espírito Santo. Eu tenho outro pensamento, essa aliança vai demonstrar isso. Você entende que não é só colocar um anel no meu dedo? Você entende que não é só vir à igreja? É demonstrar que eu tenho uma aliança com o Senhor. Do mesmo jeito que um casamento não subsiste se uma das partes resolver viver como vivia antes, na nossa aliança com Deus acontece da mesma forma. Meu irmão, se eu e você não entendermos que nós fomos chamados para um novo nível de relacionamento, o nosso relacionamento com Deus não vai subsistir. Sabe, às vezes a gente tem pessoas que elas querem ser um crente legal, né? Você já viu isso? Eu não gosto daqueles crentes chatos. E eu entendo o crente chato, tá? Mas só que a gente precisa tomar um cuidado. Porque às vezes a gente quer ser tão legal, mas tão legal, que a gente fica igualzinho as pessoas do mundo. É capaz, se a gente falar que é um cristão, a pessoa até assusta. Por quê? Porque veste uma roupa indecente. Não tem nada a ver. Não, minha querida, tudo a ver. Tá, meu bem? Pode puxar a saia para baixo, pode cobrir as coisas aí. Porque se você pertence ao céu, você não vive com os padrões da terra. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que o Senhor nos convida a ter uma nova vida com Ele. Isso é aliança. Então sim, querido, a minha vida, a maneira com que eu vivo, cada um dos meus dias, a maneira com que eu me comporto, as decisões que eu tomo, elas dizem respeito com quem eu tenho uma aliança. Será que eu tenho realmente uma aliança com o Senhor? Hoje nós estamos diante de uma mesa que é a Santa Ceia do Senhor. E essa Santa Ceia é para celebrar essa aliança. Mas mais do que, assim como um casamento não é apenas a cerimônia. O casamento começa quando a cerimônia acaba. Porque é quando todo mundo vai embora, é quando eu vou para o meu dia a dia, é quando eu vou para as circunstâncias do dia a dia, é que eu vou realmente viver essa aliança. E eu quero dizer uma coisa para você, a aliança com Deus nós vivemos a partir, não apenas no momento que nós estamos aqui, mas em cada uma das nossas decisões, com a maneira com que nós tratamos as pessoas que estão perto de nós. Nós precisamos entender isso.
A terceira coisa que faz parte de uma aliança que nós vimos aqui, é que em toda a aliança do Antigo Testamento havia morte. E embora Jesus tenha morrido em nosso lugar, nós precisamos entender que se não houver morte em nós, nós não conseguiremos viver essa aliança. Como é que existe morte? Quando eu coloco diante do Senhor a minha carne, quando eu faço morrer a minha natureza. E só o Senhor pode fazer isso. Queridos, às vezes nós falamos aqui do encontro com Deus, né, desse momento de rompimento, mas eu quero dizer algo para você, a nossa natureza, ela é má. Sabia disso? A sua natureza, a minha natureza por si só, ela é uma natureza má. Só o Espírito Santo pode nos ajudar a ter uma vida transformada. Agora, 3 coisas acontecem conosco quando nós nascemos de novo. O nosso espírito, ele é vivificado. Glória a Deus. Você tem um espírito novinho aí dentro de você. Agora, a sua alma, ela precisa ser restaurada. A alma é a sede das nossas emoções. É por isso que muitas vezes você vai começar um caminho que você vai trilhar. Você vai aprender como uma criança a se comportar no reino de Deus. Mas a sua carne precisa ser mortificada. O seu ego, sabe? Nós somos muito cheios de nós mesmos, queridos. Nós somos muito cheios de ego. E é quando nós fazemos esse ego morrer. Sabe que tem uma frase que eu achei muito interessante, que eu quero colocar para você aqui, que diz assim, ó: para que uma aliança seja estabelecida, a morte deve estar sempre envolvida. Para que uma aliança seja estabelecida, querido, se você, acredite, o casamento é isso. Se você não abrir mão de você, se não houver renúncia, e renúncia é morte, não vai subsistir. E no nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. O nome disso é santificação. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho uma vida em Deus, eu vou ter que escolher quem que eu vou alimentar. Se eu vou alimentar o meu espírito ou se eu vou alimentar a minha carne. Se eu vou viver dos prazeres dessa vida ou se eu vou alimentar o meu espírito para que ele seja cada dia mais forte, para que eu seja fortalecido. E o nome disso é santificação. Sabe que quando você recebe Jesus, você se torna santo através de Jesus. Sabia disso? Diga comigo, eu sou santo. Sai quadrado? É esquisito falar que eu sou santo? Mas deixa eu dizer uma coisa. Nós temos 2 conceitos. Existe o santo do ponto de vista moral, que é quando nós nos sentimos santos. A gente acha que não fez nada. Não é isso. É que Jesus, ele se santificou no nosso lugar. Então, quando Deus olha para nós, ele vê através de Jesus. E nós somos santos através de Jesus. Agora, existe um processo que nós vamos ter que trilhar, que é o processo da santificação, que é fazer morrer a velha natureza. E aí, quando nós fazemos isso, acredite, nós vamos então nos tornando um com o Senhor. Porque a partir desse momento eu não faço mais o que eu quero, mas eu faço o que Ele quer que eu faça. Você já perguntou para o Senhor o que é que Ele quer que você faça? Pois é, quando nós celebramos uma aliança com o Senhor, nós precisamos saber o que o Senhor quer que nós façamos. Essa semana está aí, mês de abril está começando, hoje é o primeiro culto do mês. Eu pergunto para você, o que é que você tem colocado diante do Senhor? Como você tem celebrado sua aliança com o Senhor? Como que você tem entregado literalmente a sua vida para Jesus? Se nós não nos submetermos a esse processo de santificação, nós não vamos ter vida com Deus a longo prazo. Paulo entendia isso tão bem, que em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, ele vem dizer para nós algo muito profundo. Ele vem falar de que maneira ele vivia a sua vida. Ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é aliança, gente. Eu não vivo mais a minha vida, eu vivo a vida dele. Eu vivo aquilo que o Senhor quer que eu viva.
Isso é ter uma aliança com o Senhor. E nós precisamos ter um nível de relacionamento com Deus que seja tão profundo a ponto de nós dizermos isso para o Senhor. Senhor, eu estou crucificado com o Senhor, e eu não vou mais viver do meu jeito, eu não vou mais seguir os meus padrões, eu não vou mais fazer só aquilo que eu quero. Sabe por quê? Porque não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isso é aliança, queridos. Isso é aliança. Então nós precisamos entender que se não houver morte em uma aliança, não haverá aliança. É por isso que quando existe o casamento, os dois se tornam um. É por isso que não existe mais certidão de nascimento, existe só certidão de casamento. Porque você mudou a sua vida, mudou a sua história. É isso que tem que acontecer conosco quando nós celebramos uma aliança com o Senhor. E sabe de uma coisa? Nós precisamos avaliar quais palavras nós estamos dizendo para Ele, quais votos nós estamos fazendo para Ele. Porque Jesus, Ele já morreu. Ele já morreu na cruz, o sangue dele já foi vertido. Eu e você não temos mais que derramar nenhum sangue, essa parte já está feita. Mas a partir de agora, cada dia que o Senhor me dá, cada dia que o Senhor te dá, é uma oportunidade para nós celebrarmos essa aliança com o Senhor. E eu preciso dizer algo para você: se não houver aliança, não existe relacionamento com Deus. Sabe, nós podemos nessa terra ter relacionamentos superficiais, mas com Deus não existe relacionamento superficial, meu amado. Ou eu e você entregamos a nossa vida de fato para Ele, ou então nós vamos estar nos enganando. E eu preciso dizer isso para você com toda essa clareza. Sabe por quê? Porque um dia eu e você vamos nos encontrar com Ele. Nós vamos nos encontrar com Ele, e só existem duas coisas que a palavra de Deus diz que Jesus vai dizer. Ou Ele vai dizer, eu te conheço, ou Ele vai dizer, eu não te conheço. Só isso. Não existe terceira, quarta, quinta opção. E sabe como que nós vamos conhecer o Senhor? Através de do relacionamento que nós temos a cada dia com Ele. Através das nossas decisões, nós vamos demonstrar se nós estamos unidos a Ele, se nós estamos conectados com Ele, ou se nós vivemos independentes. Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Ok, você pode fazer isso, você só não pode dizer que você tem uma aliança com o Senhor. É a mesma coisa de você ser casado e querer viver como solteiro. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter uma nova vida, queridos. Um cristão, ele precisa ter uma nova vida. A sua vida precisa ser diferente, sim. Se você é igual a todo mundo, se eu sou igual a todo mundo, não existe luz em mim. Nós nos tornamos iguais, então não há aliança a ser celebrada. Agora, olha que coisa interessante. Uma das coisas que acontecia na celebração de uma aliança é que, dentro de uma normalidade, as pessoas celebravam uma refeição. Nós estamos aqui diante da ceia do Senhor, porque Ele quer que nós nos lembremos da aliança. A Bíblia é dividida em Antiga e Nova Aliança, ou Antigo e Novo Testamento. Porque o Senhor celebrou uma nova aliança. Agora eu e você podemos ser um com o nosso Pai, ser um com o Senhor. E sabe o que significa isso? Tudo que é dele é seu, tudo que é dele é meu. A saúde que Jesus conquistou na cruz do Calvário é sua. Você não precisa ficar doente, você pode requerer espiritualmente. Você pode falar, isso não tem legalidade sobre a minha vida, porque eu tenho uma aliança com aquele que derrotou a morte, que derrotou toda a condenação, que derrotou toda a enfermidade. Talvez você chegou aqui nessa noite e você tem vivido dilemas. Então, querido, uma das coisas que você pode fazer é requerer o seu posicionamento nessa aliança. É você requerer as bênçãos que você tem nessa aliança. Não é assim? Quando você se casa com alguém, você se torna participante dos bens dessa pessoa. Quando você tem uma aliança com o Senhor, você se torna participante daquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Então existem responsabilidades, mas existem, queridos, privilégios que nós temos ao termos uma aliança com o Senhor. Privilégio que nada nessa terra pode nos dar. Nenhuma circunstância nessa terra pode nos dar. Nós precisamos aprender a celebrar essa aliança. Paulo fala lá no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 3.
Olha o que Paulo diz para nós, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deixa eu dizer uma coisa, você tem uma bênção sobre a sua vida, que é a bênção que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Ele venceu o inferno. Você tem noção do que é isso? Ele venceu a morte. Ele se tornou mais do que vencedor em todas as coisas. Ele levou sobre ele todas as maldições. E ele se tornou a fonte de bênção. E quando você tem uma aliança com ele, você passa a ter direito a isso. Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Do mesmo jeito que quando você está casado com alguém, você divide a mesma casa, você divide o mesmo carro. Se antes você não tinha um carro, você passa a ter. Se antes você não tinha uma coisa, você passa a ter. Quando você tem uma aliança com o Senhor, tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário passa a vir sobre a mim e sobre a sua vida. Muda o seu posicionamento. Você muda de posição, você passa a ser abençoado nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Meu irmão, isso está acima de tudo que nós podemos ver. Isso está acima de tudo que nós podemos olhar para essa terra. Você e eu, quando nós celebramos a nossa aliança com o Senhor, nós passamos a desfrutar daquilo que Ele já conquistou na cruz do Calvário. E aí nós precisamos decidir que estilo de vida nós vamos ter. Se nós vamos construir uma vida baseada na aliança que nós temos com Ele. Se nós vamos entregar todo, através das nossas palavras, através dos nossos votos, através dos nossos compromissos. Querido, o que você tem falado acerca do Senhor? O que você tem falado acerca do seu relacionamento com Deus? Será que na hora que a situação aperta, você fala, qualquer coisa eu não vou mais, qualquer coisa... Não. Você tem que falar, Senhor, desistir não é uma opção. Desistir de caminhar com o Senhor não é uma opção, porque eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso com o Senhor, e isso está acima dos meus sentimentos, está acima das circunstâncias. A aliança é até que a morte nos separe. E eu quero dizer uma coisa para você, a sua aliança, a minha aliança com o Senhor, nem a morte pode separar, porque ela é uma aliança que vai até a eternidade. Essa é uma aliança que vai nos levar a viver com Ele até a eternidade. Então tudo que eu e você temos que fazer é usar cada dia da nossa vida nessa terra para construir uma aliança com o Senhor, para dizer para Ele o quanto Ele é precioso para nós. Sabe que um relacionamento sem afeto não subsiste. Deus não quer ter uma aliança com você de algo frio. Não, Ele quer ter uma aliança cujo o meu coração e o seu coração sejam compungidos, apaixonados por Ele. Nós cantamos aqui nessa noite, encontre o meu coração disposto a queimar por Ti. Nós precisamos ter o nosso coração disposto a queimar por Ele, queridos. Isso faz parte de manter essa aliança viva, essa aliança acesa. Sabe de uma coisa? Nessa noite, eu não sei como foi a sua semana, mas eu gostaria que nós tirássemos um tempo para dizer palavras de amor para Ele, assim como nós fizemos desde o início desse culto. Quando nós cantamos, nós estamos declarando, falando, abrindo nosso coração para Ele, falando palavras de amor. Quando nós nos aquietamos, nós ouvimos a voz dEle. Sabe de uma coisa? Eu quero nessa noite, juntamente com você, celebrar a nossa aliança com Ele. Daqui a pouco nós vamos celebrar através da Santa Ceia, fazendo essa refeição memorial. Sabe, essa semana é semana de Páscoa, e ela aponta para esse momento. Quer dizer, uma das coisas que é fundamental, sabe, uma aliança nos protege. Algo acontece na nossa vida quando nós nos casamos, nós mudamos de ciclo. Nós precisamos entender que o Senhor nos chama para uma nova vida. O Senhor nos chama para uma nova vida. O Senhor nos chama para uma nova etapa de vida. Mas essa aliança nos protege. Essa aliança te protege. Essa aliança te protege.
Quando você tem uma aliança com o Senhor, você é protegido, é guardado por Ele. Seu coração é guardado de ser roubado dos outros amores. Seu coração é guardado de ser roubado por outros sentimentos. Seu coração é guardado de ser roubado pelas circunstâncias. E é por isso que nós consagramos a Ele a nossa vida, a nossa semana, os nossos dias, tudo que nós temos, tudo que nós somos. Nós entregamos a nossa vida a Ele. Sabe, querido, há um momento especial no culto onde nós damos oportunidade para as pessoas que querem entregar sua vida para Jesus. Mas uma coisa é fato: todos os dias, nós precisamos dizer que nós entregamos a Ele a nossa vida. Todos os dias, nós precisamos dizer para Ele, assim como um casal, um faz um voto para o outro. Nós precisamos de vez em quando parar e falar para o Senhor, fazer votos ao Senhor, um compromisso com Ele, da maneira que nós vamos viver.